Boa tarde, alunos, tudo bem? Então, dando seguimento ao nosso cronograma, essa aula vai ser disponibilizada via YouTube, né? Para a gente não atrasar nosso cronograma, a gente vai fazer essa aula online, tá? Então, essa aula de hoje é sobre as laparotomias. Uma aula extremamente importante, né? Afinal de contas, a laparotomia, mais que uma técnica cirúrgica, ela é uma abordagem. O que é isso? Por meio dela, nós vamos realizar os mais diversos tipos de cirurgias na cavidade peritoneal. Tá? Então, quando eu falo, faço uma laparotomia para a realização de uma ovariosterectomia, então aí eu estou falando da abordagem, laparotomia, e da técnica cirúrgica para a remoção dos ovários e útero de uma cadela, de uma gata ou de outra espécie. Tá? Então, mais do que uma técnica, a laparotomia é a abordagem, é um acesso à cavidade peritoneal, à cavidade abdominal. Muito bem. Existe muito essa confusão do termo celeotomia e laparotomia. Se você for na origem da palavra, celeotomia, ele é um termo mais geral, é um termo que se refere a qualquer abordagem no abdômen, seja ela qual for. Seja acesso na região ventral, seja acesso na região do flanco. Enquanto laparotomia seria a abordagem apenas pelo flanco direito ou esquerdo, né, na região do flanco, na região lateral. Porém, hoje em dia, já é como se essas duas palavras elas fossem sinônimas. No jargão popular da cirurgia, nós utilizamos os dois termos, tanto celeotomia como laparotomia. Indicações para a realização deste procedimento, desta abordagem. As mais diversas indicações. A principal delas é a indicação diagnóstica, né? Existe uma cirurgia que se chama laparotomia exploratória, que seria uma abordagem ao abdômen, à cavidade peritoneal, para elucidar alguma suspeita clínica, né, relacionada a alterações em algum órgão contido nessa cavidade. Tá? Essa é a principal delas. Mas é por meio de uma laparotomia ou de uma celeotomia que nós vamos realizar os mais diversos tipos de técnicas em diversos órgãos contidos na cavidade peritoneal e também fora da cavidade peritoneal. Por exemplo, quando a gente faz uma nefrectomia, os rins estão fora da cavidade peritoneal, né? Eles estão posicionados na região retroperitoneal. Porém, nós realizamos uma laparotomia, né, para poder acessar, abordar, romper o peritônio internamente, para poder acessar os rins, para poder fazer uma cirurgia renal ou mesmo a remoção de um deles, tá? Então, indicações diversas. Em caninos, geralmente a gente faz uma laparotomia exploratória, então com fins diagnósticos, assim como nos felinos. Podemos realizar para acesso ao estômago, para os mais diversos tipos de abordagem ao estômago, gastrotomias, gastropexias, né? Gastrectomias, realizar ovaristerectomia nas fêmeas, realizar remoção de testículo em animais criptorquídicos, né? Nos ruminantes, a abordagem por laparotomia para realizar a ruminotomia, abordagem de rumen, abordagem promaso, abomaso e outras vísceras. Equino, né, se realizam as grandes laparotomias para a realização de procedimentos direcionados à cólica, então cirurgias intestinais, enfim. Suínos, a mesma coisa. Então, tem as mais diversas indicações para a realização deste procedimento. A anatomia. A anatomia é algo muito importante se tratando de laparotomias. O que é importante a gente entender? A formação quais estruturas compõem esse abdômen ventralmente e lateralmente para nós fazermos essa abordagem cirúrgica. Então, o que a gente vai observar? A musculatura que compõe a região abdominal, basicamente, são os músculos oblíquo interno, oblíquo interno, oblíquo externo e oblíquo e transverso do abdômen. Além disso, temos um músculo par, então todos são um número par. Temos ainda o músculo reto abdominal. E ele vem assim protegido por uma face chamada de bainha do reto. Enquanto os músculos oblíquo externo, oblíquo interno e transverso, as
fáscias que compõem, que revestem essa musculatura, elas vão se unir e formar aqui ao centro que a gente chama de linha alba. Faz parte da linha alba a junção das aponeuroses dos músculos oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. Não faz parte da linha alba a fáscia muscular do músculo reto abdominal. Então, quando você aborda a linha alba numa laparotomia na região ventral, você está abordando as fáscias, a junção das fáscias musculares dos músculos oblíquo externo, oblíquo interno e músculo transverso abdominal. Abaixo de tudo isso, a gente vai ter ainda o peritônio, tá? E nós abordamos ele também. A gente faz quando se faz a incisão dessa musculatura, seja quando você faz a abertura na alba ou quando você faz uma incisão chamada de paramediana, que é quando você faz fora da linha alba, nós vamos ter que abordar o peritônio também para acessar os órgãos contidos na cavidade peritoneal. Tá bom, pessoal? Vamos para frente. Bem, para a gente poder entender e também classificar os tipos de laparotomia, é interessante e importante saber as regiões. Podemos dizer que o abdômen ele é dividido em 3 regiões e essas, por sua vez, subdivididas em sub-regiões. Então, basicamente, nós temos 3 regiões. Região epigástrica. A região epigástrica é tudo que é cranial à cicatriz umbilical. Região mesogástrica é aquela região central, né, que é a região umbilical e lateralmente o flanco direito e o flanco esquerdo. E a região hipogástrica, que é toda aquela região que vai a partir da região inguinal até a região prepúbica. Tá? Esqueci de falar que na região epigástrica vai, né, cranial a cicatriz umbilical até o apêndice xifoide, que é aquela extremidade cartilaginosa do externo. Então, para vocês entenderem, dividido em quadrantes aqui, nós temos a região epigástrica, como eu tinha dito para vocês, a região mesogástrica e a região hipogástrica. Então, aqui em A, epigástrica, B, mesogástrica, C, hipogástrica. E aí a gente tem as divisões dentro dela, né? Então, você tem a hipocôndrica direita, a hipocôndrica esquerda e a região central, região xifoide. Aí aqui na região mesogástrica, o que a gente vai ter? Flanco direito, flanco esquerdo, região umbilical. Na região hipogástrica, então, região inguinal direita, região inguinal esquerda e região pré-púbica, onde fica inserido, né, abaixo da musculatura, o tendão pré-púbico. Aqui, ó, na vista na lateral, né, de um cão, então, na região do flanco, né? Então, o que a gente vai ter? Quando você aborda, você vai incidir a pele, né? Depois, logo em seguida, subcutâneo, ou malha subcutânea, ou hipoderme, e em seguida os músculos, oblíquo externo, ao direcionamento das fibras. Então, vai vir assim, né? Oblíquo externo, oblíquo interno e transverso abdominal, tá? Então, as incisões, geralmente, elas são feitas como referencial anatômico às apófises transversas das vértebras lombares. A gente pega também como referência a asa do ilho e também cranial ao trocânter maior, né? Pegamos essa região, traçamos cerca de 2 centímetros a partir desses referenciais anatômicos, é o nosso ponto central para realizarmos a incisão, que geralmente ela pode variar, pode ser uma incisão oblíqua, pode ser uma incisão reta ou transversa, apesar de que nós não fazemos esse tipo de abordagem no flanco. Então, vamos lá, gente. Vamos passar para frente. Outra coisa importante em relação às laparotomias é o sentido das incisões, tá? Então, você tem o sentido longitudinal, oblíquo e transverso, tá? Isso vai depender do posicionamento e direção da sua incisão, tá? E a posição. Em relação às incisões na região ventral, nós classificamos como as incisões pré-umbilicais, ou seja, as incisões na região ali da cicatriz umbilical cranialmente até o apêndice xifoide. Retroumbilical, as incisões a partir da cicatriz umbilical. E pré-retroumbilical, uma incisão que se inicia cranial à cicatriz umbilical, passa pela região umbilical e continua até a região inguinal. 3. Bem, aqui mostrando nessa imagem, nesse desenho esquemático, vocês vão entender o que é o tipo de incisão e também os tipos de incisão. Então, as incisões longitudinais, né, essa aqui, ó, em 1,
né, nesse direcionamento de 5, né, o que seria uma incisão pré-retroumbilical, aqui em 5, pré-retroumbilical. Retroumbilical aqui em 4, ou seja, a partir da cicatriz umbilical. Pré-umbilical, cranial, a cicatriz umbilical, aqui em 3, né, a partir da cicatriz cranialmente até a região tifoide. Tá? Isso são incisões longitudinais, essas aqui centrais. Essa aqui que atravessa, né, em 7 é uma incisão transversa ou transversal, ela não é usada nos animais, a gente não usa, pelo menos não nessa região ventral. E as incisões oblíquas, né, nós usamos essas incisões no flanco, né, a gente utiliza as incisões longitudinais no flanco e utilizamos também as oblíquas. E também pode ser utilizada na região ventral, geralmente é uma incisão associada com a incisão média ou incisão mediana, né? Então, geralmente ela é feita associada. O 6 é associada com a 5 ou com a 4, né? Que é a chamada incisão de Kerr, que é uma incisão associada. Eu acho que 2 dias dá pra gente homologar. Então, as incisões medianas são todas aquelas incisões que vão ser realizadas na linha média, na linha branca, na linha alba. Lembra o que é a linha alba? A linha alba é a junção das aponeuroses dos oblíquos externos, dos oblíquos externo e interno e do transverso, né? Então, aí se você faz uma incisão ali naquela região, uma incisão mediana. É a ideal quando a gente faz laparotomias na região ventral. Por quê? Porque você poupa nervos, vasos, músculos, a cicatrização se dá de uma melhor maneira quando você faz uma abordagem mediana. Existem ainda as abordagens paramedianas, que são aquelas que são paralelas à linha branca ou à linha alba. Tá? Então, nesses casos, você pode acabar pegando um vaso ou outro. Ela existe, pode ser realizada, muito embora ela seja geralmente ela é acidental, né? Geralmente o preconizado é fazer na alba e às vezes sai um pouco fora da alba e aí você vai ter uma paramediana. A paramediana, por sua vez, ela pode ser transretal, que é quando você incide sobre o músculo reto abdominal, e aí realmente você pode pegar vasos importantes, né, que vão vascularizar o músculo reto abdominal, né? Você vai incidir sobre a bainha do reto, uma incisão paralela à linha média. Ou pode ser pararretal. A pararretal é quando você faz na inserção da bainha do reto. Essa incisão é feita na inserção da bainha do reto, tanto lateralmente, né, como medialmente. E aí você vai rebater o músculo. Ela é menos pior do que você fazer uma transretal, onde você vai incidir e acabar abordando o músculo e vai sangrar mais. Então aqui, ó, na imagem a gente pode ver, ó, centralmente esse traço no meio, ó, é a mediana, tá? As paramedianas são todas aquelas realizadas, que não são realizadas são paralelas à mediana. E aqui a gente tem uma transretal, aqui no slide do lado direito, a gente tem uma transretal, né, que vai ser, você vai incidir sobre o músculo mesmo, ou a pararretal. A pararretal você vai incidir na bainha mesmo, fazendo a incisão na bainha do reto, ou seja, a incisão vai ser paralela à linha mediana, porém você vai incidir sobre a inserção muscular. Bem, os tipos de incisão e para que são indicados, né? No caso da localização da incisão, se você faz uma incisão pré-umbilical, geralmente para abordagem de estômago, das vísceras que estão localizadas ali na região hipogástrica, né? Então, estômago, fígado, pâncreas, porções iniciais do trato intestinal, embora o trato intestinal a gente faça uma abordagem pré-retroumbilical. A retroumbilical, quando você vai abordar órgãos localizados mais na região pélvica. Então, bexiga, porções terminais do trato intestinal, às vezes no cão você vai acessar a próstata, enfim. Pré-retroumbilical. Então, são nas cirurgias onde você vai ter órgãos que podem ocupar o abdômen cranialmente e também na região mais inguinal. Então, por exemplo, uma ovariosterectomia com útero com conteúdo, né, uma piometra, por exemplo. O útero invade a região hipocôndrica, então você vai ter que fazer uma pré-retroumbilical, uma cesariana, ou mesmo nas laparotomias exploratórias. Muito bem. Bem, os tipos de incisão, né, a gente já viu, então, existem as paracostais ou oblíquas direita e esquerda, né? Você pode fazer, em vez de fazer longitudinal, você vai fazer uma incisão mais oblíqua, mais angulada, e as transversas, que como eu já tinha dito anteriormente, elas já não são mais usadas.
Aqui uma abordagem de flanco num felino, né? A gente faz geralmente para abordagens e ovarohisterectomias, né? É vantajoso em alguns aspectos você fazer a abordagem no flanco para realizar a ovarohisterectomia, tanto na felina como na cadela. Né? Então, como eu já tinha dito, você pega como referencial anatômico o trocânter maior do fêmur, a tuberosidade ilíaca, a última costela e também as apófises transversas das vértebras lombares. Você traça ali uma distância de 2 centímetros e naquele ponto você vai fazer uma incisão oblíqua. Né? Então, ali a gente tem ramos das artérias ilíacas que tem um formato em Y invertido. Então, tomar cuidado ao fazer essa abordagem para não acabar lesionando esses vasos. Como eu tinha dito anteriormente, existem incisões combinadas. Geralmente, quando você faz uma combinação de uma incisão mediana com uma oblíqua paracostal, né, você tem uma incisão chamada laparotomia de Kerr. Essa abordagem ela é utilizada para abordar, alguns cirurgiões gostam de utilizar ela para abordar rim no cão, no gato, e abordar também o diafragma, às vezes para realizar algum procedimento ali no centro frênico, hérnias de hiato, hérnias diafragmáticas, pode ser feita essa abordagem também. As finalidades das laparotomias, como já foi falado no início da aula, para fins de tratamento, ou seja, você vai abordar um determinado órgão para realizar um procedimento diretamente. Então, um animal com obstrução intestinal, você vai ter que fazer uma laparotomia para abordar uma alça intestinal, para localizar o corpo estranho e, enfim, fazer a remoção do corpo estranho ou mesmo tirar um segmento intestinal. Um animal com piometra, então você vai fazer uma ovarohisterectomia, para isso você vai fazer uma laparotomia, né? Geralmente retroumbilical ou pré-retroumbilical, para abordar ovários e útero, numa cadela ou numa gata, cesarianas, enfim, as mais diversas indicações, tá? Para fins diagnósticos é a laparotomia exploratória, embora ultimamente existe lá o recurso da videocirurgia, que é a videolaparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva que vai ter essa finalidade, que é abordar o abdômen internamente por meio de câmeras com magnificação de imagem e permite a exploração e diagnóstico de muitas afecções sem precisar fazer uma incisão tão grande. Tá? Mas existe o procedimento, ainda muito realizado, o procedimento de laparotomia exploratória, no qual você vai fazer uma incisão pré-retroumbilical, ou seja, uma incisão bem ampla, para abordar e fazer o diagnóstico direto da afecção que aquele animal poderia estar tendo. Como que é a técnica cirúrgica, então, para a gente realizar uma laparotomia mediana ou paramediana, ou seja, na região ventral? Então, você vai fazer uma tricotomia ampla. Lembrem sempre, faça uma tricotomia ampla. Essa tricotomia vai da região torácica até a região inguinal, dos dois lados, lateralmente e centralmente. Não pode economizar na tricotomia. Por quê? Se for o caso de você ampliar uma incisão, que o campo esteja preparado para você não ter riscos de contaminação. A anestesia é geral. Aí você vai fazer antisepsia do campo operatório, como vocês já aprenderam, né? Você pode fazer por movimentos circulares esfregando ou espinha de peixe. E aí você vai colocar os primeiros panos de campo e fixar com as pinças Bacalhau, com o animal previamente anestesiado. Anestesia geral, tá, gente? Aí você vai fazer a diérese, a incisão, né? Seja ela qual for, pré-umbilical, pré-retroumbilical ou retroumbilical. Ter o cuidado com o macho, né? O cão macho, ele tem um pênis no caminho. Então, a gente geralmente, quando chega na região do pênis, a gente desvia e faz lateralmente, rebate o pênis lateralmente, mas ao chegar na musculatura, se você vai fazer uma incisão mediana, você vai e localiza a linha alba e faz a incisão da musculatura na alba. Se for paramediano, você continua ali no acesso lateral à linha alba, tá? Em relação, aí você faz a incisão de pele, você vai observar a malha subcutânea ou hipoderme, vai difusionar essa malha subcutânea, pode colocar panos extras nesse momento e fixar com pinças Bacalhau ou mesmo suturar esse pano na borda. E em seguida você vai fazer a incisão da linha alba ou lateralmente a ela com bisturi e ampliar com a tesoura. Geralmente a gente faz com movimento em transfixação, a gente volta a borda cortante do bisturi para cima e amplia a incisão. Pode romper o ligamento falciforme, né, que é aquele vestígio embrionário que tem ali bem na região umbilical. Amplia a incisão e aí você vai explorar a cavidade e remover o problema, realizar o procedimento cirúrgico que você vai ter que fazer.
certo? Então, aqui a gente tem uma imagem da incisão de pele, em seguida vai fazer a difusão, né, do subcutâneo, e aí você chegou na região da alba, fez a incisão com bisturi, como a gente pode ver na primeira imagem, e amplia com tesoura, como a gente pode ver na segunda imagem. Se tiver 40 tá? vai ser 2 Então, nesse primeiro plano, então você vai fazer ali uma incisão na alba, o ideal é a alba, porque você poupa uma série de nervos, músculos, vasos, né? E faz aquela incisão ali e você vai rebater dos dois lados as duas bordas, tá? Se você fizer uma transretal, então o que é que você vai fazer? Você vai abordar o músculo reto abdominal e peritônio, tá? Na hora de fazer a síntese, que é algo importante, você vai fazer a síntese do primeiro plano, que é da alba, ou então da musculatura do reto, você vai englobar se você fez uma transretal. O peritônio em cães, gatos e equinos não há necessidade de suturar caso você perca ele, porque ele acaba se aproximando nessas espécies. Tá? O padrão de sutura utilizado para o fechamento desse abdômen, você pode utilizar tanto suturas contínuas como suturas descontínuas. Eu opto sempre por fazer suturas descontínuas, porque é vantajoso, porque caso rompa algum ponto ou ocorra alguma decência, você tem outros para garantir e reduz o risco de uma hérnia incisional, né? Ou evisceração, que é o pior, que é até pior. Eu gosto de utilizar o padrão de sutura em X, ou padrão de sutura Sultan. Os diâmetros de fio vai variar conforme a espécie, né? Em cães e gatos, uma variação de 0 a 2 zeros, tá? Em equinos, você vai utilizar um fio número 1, né? Número 2, enfim. Você vai utilizar um fio mais grosso para fechamento do abdômen de equinos. Em equinos, eles gostam muito de utilizar suturas contínuas de Riverdam, parar no caminho, fazer paradas americanas e dar continuidade à sutura, porque são incisões muito extensas. Né? Em pequenos animais é mais tranquilo, porque as incisões são de acordo com o tamanho e o porte, né? Então, eu particularmente, como eu trabalho com pequenos animais, então eu costumo fazer suturas em X, que é uma sutura que ganha tempo também, apesar de ser uma sutura descontínua, mas ela equivale a 2 pontos simples descontínuos, tá? O fio de sutura, né? O diâmetro, como eu falei, vai variar conforme a espécie. Evitem absorvíveis como catigu, mesmo cromado, porque ele mantém força têncil apenas por 14 dias, enquanto o abdômen demora em média 30 dias para cicatrizar. Né? Optem por fios absorvíveis sintéticos como Vicryl, Dexon, tá? PDS, polidricaprone 25, que é o monocrio, né? Pode usar nylon, a poliamida, pode usar nylon, sabendo que ele é inabsorvível, né? Mas é um fio muito pouco reativo, então pode ser usado, mas sabendo que não vai ter a absorção do fio, tá bom? Esse no primeiro plano, que é o fechamento da musculatura. O segundo plano, que é a aproximação do subcutâneo. Nunca deixe de fazer a redução do subcutâneo, isso é uma etapa muito importante, tá, gente? Por quê? Uma vez que você não fecha o subcutâneo, o risco de você formar um seroma é muito grande e isso pode prejudicar muito a cicatrização, tá? Inclusive, pode botar sua cirurgia por fim, romper ponto, enfim. O seroma é péssimo para cicatrização, então faça uma redução do subcutâneo. Você pode fazer com padrões descontínuos ou contínuos. O ideal é utilizar fios absorvíveis sintéticos. Caso não tenha, você até pode utilizar o catigu, não tem problema, o catigu cromado, de preferência. Ou você pode usar o mononylon, a poliamida, ela dá super certo. Lembrando que não é absorvível. A variação de fios é de 3 zeros a 0, depende da espécie. No equino, você vai utilizar um fio mais grosso, 0, número 1, né? Pode fazer pontos separados, pode fazer sultan, pode fazer simples contínua, pode fazer inclusive uma sutura que eu gosto muito, que é a intradérmica, que é uma sutura que reduz o subcutâneo e ajuda a fechar a derme. Então, em situações onde você não vai colocar ponto de pele, você pode utilizar a sutura intradérmica, também chamada de zigue-zague. E o terceiro plano é a pele. O ideal é você utilizar suturas descontínuas. Aí, nesse caso, a mais usada é a simples descontínua, mas pode ser utilizado o Wolff. Lembrar que Wolff é uma sutura que promove a versão de borda. Pode usar Donat e pode usar também o Sultan. Muita gente usa Sultan, não tem problema. Tá? Os fios vão variar de 3 zeros a 0. E aí, nesse caso, usem os inabsorvíveis sintéticos como nylon. Tá? A pele você vai ter que usar o mononylon mesmo, que é o ideal. São os inabsorvíveis sintéticos. Tá bom, gente? Aqui mostrando no desenho esquemático a abertura do abdômen, né?
ampliando com bisturi, aqui fazendo a incisão da musculatura na alba com bisturi, né? Você pode utilizar o bisturi diretamente, ou você pode utilizar levantando a parede com uma pinça hemostática, pode fazer com a tesoura, embora forma muita irregularidade de borda, né? As anfractuosidades, ou você pode utilizar um instrumento chamado tenta-cânula, tá? Que dá muito certo. A rafia, como eu já disse para vocês, ó, musculatura, aqui foi feito simples, né? Pode ser feito padrões contínuos, Cushing contínuo, Wolff contínuo, enfim. Em seguida, você vai reduzir o subcutâneo e depois o fechamento da pele. Ó, a imagem, ó, mostrando a redução da musculatura, depois subcutâneo, né, na segunda imagem. Ó, lembrando sempre, pegou na alba, o fio ele vai pegar nessas aponeuroses aqui. Ó. Fez transretal, não deixe de incluir na sua sutura a fáscia muscular, tanto do reto como também a fáscia que compõe ali os oblíquos e o transverso. Por quê? Sua sutura vai se soltar, porque a fibra muscular ela não segura a sutura. O que vai segurar a sutura vai ser a fáscia, a aponeurose muscular, tá bom? Aqui mostrando a redução subcutânea numa sutura intradérmica, ó, ela fica bem aproximada, nessa segunda imagem a gente dá para ver, dispensaria até o ponto de pele. Nesses casos a gente pode fazer no caso de cesarianas, para não ficar aquele ponto de pele e o filhotinho ir lá e puxar o ponto, né, na hora da amamentação, pode ser feita intradérmica. Ou você já faz direto o ponto de pele, simples descontínuo, Sutton ou Wolff, tá? As laparotomias no flanco. As indicações, diversas também. Ela é muito usada em grandes animais. Em pequenos animais, a gente usa geralmente em cadelas e gatas para fazer ovariosterectomias, né? E ela é vantajosa por quê? Porque você não tem a pressão, né? O animal anda em posição quadrupedal, você não tem a pressão da víscera sobre a musculatura, no caso de fazer uma incisão na média, na região média. Então, o risco de uma deiscência é maior quando você faz a abertura na mediana. Quando você faz a abertura no flanco, você não tem a pressão da víscera, então um risco a menos para desenvolver ali uma hernia incisional ou mesmo evisceração. O risco é menor. Outra coisa, permite você acompanhar a ferida à distância. Animais de centros de resgate, para você acompanhar uma ferida à distância, uma ferida no flanco é mais fácil de acompanhar à distância, né? Às vezes o animal é indócil, não dá para mexer com ele diretamente, então a abordagem no flanco tem esta vantagem, tá? No caso dos pequenos animais, a contraindicação é quando você tem alterações uterinas, ovarianas, o útero está muito aumentado, então para sair pela uma abertura pequena, porque a incisão é muito menor, já que a gente não corta músculo, a gente apenas difusiona a musculatura, para você passar um útero com piometra, por exemplo, é mais complicado, mas para ovariosterectomia eletiva, com animais rígidos, sem alterações uterinas e ovarianas, é perfeito, tá? No caso da laparotomia pelo flanco. Então, mesma coisa, tricotomia na região lateral, direito ou esquerdo, depende da abordagem que você vai fazer. Em grandes animais é costumeiro fazer anestesia em L invertido, que é anestesia local, antisepsia, colocação dos panos de campo. Em seguida vai se fazer a incisão de pele, que geralmente é uma incisão mais reta, né, longitudinal, ou pode ser uma incisão oblíqua. Nos pequenos animais a gente costuma fazer oblíqua, subcutâneo, e aí você vai difusionar a musculatura dos músculos oblíquo interno e transverso do abdômen. No caso de grandes animais, quando vai se fazer grandes abordagens cesarianas, essa musculatura não é difusionada, ela é cortada mesmo, se faz uma incisão ampla, porque é para passar um bezerro, né, gente? Tá bom? Essa abordagem é interessante para abordar o rim também, já que o rim está fora da cavidade peritoneal, ele é retroperitoneal. Então, para abordar rim direito, ou depende do rim esquerdo, depende da abordagem que você vai fazer. Tá bom? Aqui, ó, uma laparotomia no flanco para realização de uma ovariosterectomia numa cadela. Bem, a síntese é, se você só fez difusionar musculaturas, basta aproximar com poucos pontos, um ponto em X, numa cadela ou numa gata é suficiente para fechar a musculatura e peritônio. Em seguida, reduz o subcutâneo, no segundo plano, e a pele. Nos grandes animais, você vai ancorar a sutura, você vai fazer suturas mais complexas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Os fios, os mesmos da técnica de laparotomia na região ventral, tá bom?
Olha como é que fica, ó. Não esquece, é primeiro plano musculatura, depois subcutâneo e por fim a pele. Em grandes animais, no caso dos ruminantes, então tem essa questão. É costumeiro fazer as infiltrações com lidocaína, a anestesia em L invertido, né? Então, nesses casos, a anestesia é feita por infiltração diretamente no sítio cirúrgico onde se vai fazer a incisão. Então, se faz essa anestesia com cloridrato de lidocaína. Em bovinos, pode ser feita analgesia local, regional ou sedativo, e o animal vai ficar em posição quadrupedal, às vezes num brete, né, no tronco. E os cães e gatos a gente pode associar, pode fazer uma epidural ou anestesia geral mesmo. Em pequenos animais a gente costuma fazer epidural ou anestesia geral. Então aqui nessa imagem a gente pode ver, ó, ali em rachura, né, você vai fazer anestesia em L invertido, como vê o posicionamento ali da seringa no L invertido. E caudal essa anestesia, você vai fazer uma incisão longitudinal, né? Então a anestesia é importante para fazer o bloqueio dos nervos, né? E tendo como referencial anatômico as apófises transversas das vértebras lombares, a região ali do trocânter maior do fêmur e também a última costela. Bem, para que é usado laparotomia em bovino? Então, diagnósticos incertos para fazer uma laparotomia exploratória, como nos pequenos animais, pode ser feita. Abordagem, no caso, na região do flanco esquerdo, ruminotomia, cesarianas, abomasopexia, tá? Embora a abomasopexia seja feita às cegas, geralmente, as técnicas de abomasopexia, né? Quando há deslocamento de abomaso, depois vocês podem até elucidar melhor com a professora Ana Maria. A abomasopexia, geralmente, ela é feita às cegas, mesmo na região ventral do abdômen, tá? O animal, eles rolam o animal para colocar o abomaso no lugar e fixa, né, a parede do abomaso no abdômen por meio de uma sutura às cegas. Mas pode ser feito por laparotomia esquerda. Abordagem direita, para abomasopexia também, omentopexia, abordagens intestinais ou cesarianas. Bem, então o animal é colocado em posição quadrupedal, anestesia em L invertido ou paravertebral, cirurgia do trato intestinal. Então, você vai fazer, se o animal tiver alterações intestinais graves, cólica, né? Então, nesses casos, é feita uma epidural mais alta ou anestesia geral, tá? A técnica cirúrgica, então, incisão no meio da fossa paralombar, né? Na região do flanco, e, em seguida, incisão contínua de pele, em movimento único. Em seguida, as fibras dos músculos são do oblíquo abdominal externo, oblíquo interno e do transverso, eles são afastados, ou a depender do que você vai abordar, você vai ter que fazer uma incisão diretamente e aborda o peritônio. Do flanco direito, para abordagens do duodeno, pilório e abomaso, jejum, ilho, seco, rins, região pélvica, né? O almazo, o lobo caudado do fígado, vesícula biliar, diafragma, então são palpados por meio do flanco direito, por abordagens no flanco direito. Aqui uma abordagem, ó, no ovino, né? Com abordagem no flanco, mostrando assim as ossos intestinais bem congestas, né? A rafia. Então, nos grandes animais, geralmente costuma primeiro fazer a rafia do peritônio, né? Em bovinos e ruminantes se faz assim. A gente não pode deixar de suturar o peritônio. Então, você vai suturar o peritônio junto com o músculo abdominal transverso, uma sutura simples contínua. Depois você vai fazer a sutura dos oblíquos, externo e interno, e face subcutânea também uma sutura contínua, né, ancorada com o músculo transverso para reduzir o espaço subcutâneo e não formar seroma. E por fim, você vai fazer a pele numa sutura simples descontínua ou contínua. Bem, muito cuidado com os decúbitos, tá? Quando forem fazer incisões medianas, tá? Principalmente em animais de grande porte, né? Porque pode acontecer o que se chama de compressões de nervo, né? Devido ao decúbito prolongado. Então, é algo que acredito que vocês discutem isso muito na anestesiologia. Mas muito cuidado com esses decúbitos e posicionamentos, principalmente em animais pesados. Mas enfim, para abordagem mediana e paramediana, o decúbito é o dorsal. Você vai colocar um animal em decúbito dorsal, seja a espécie que for. Para abordagens no flanco, ou os animais vão ficar em posição quadrupedal, que é o caso de grandes animais,
Ou, no caso de pequenos animais, nós vamos colocar um animal em decúbito lateral direito ou esquerdo, depende da abordagem. Se for abordar o lado direito, decúbito lateral esquerdo. Se for abordar o lado esquerdo, é decúbito lateral direito. Tá bom? Considerações pré-operatórias. Bem, para a cirurgia, né, geralmente em pequenos animais, a gente recomenda um jejum alimentar de 12 horas, né, para cães e gatos, 12 horas, e hídricos de 6 a 2 horas. Equinos já é um jejum mais prolongado para alimento e de 6 horas para água, tá? E ruminantes tem uma dieta que vai variar conforme a indicação do que vai ser realizado, mas pode variar. Então tem essa indicação aí no slide, né? Que é um jejum de meia ração por 72 horas, depois mais meia ração 36 horas antes, até um jejum total de um dia antes e 6 horas para ir. Tricotomia ampla, né? Que tem que ser feita. Nos cães machos tem aquela observação, né, do pênis, né, que é interessante você passar uma sonda no pênis para evitar extravasamento de urina durante a cirurgia, é muito comum acontecer, então é bom sondar o pênis e deixar acoplado a um dreno, né, um equipo para poder drenar essa urina para fora do campo cirúrgico, ter esse cuidado, tá? Pós-operatório, proteção da ferida, então você pode suturar uma gase ou fazer um curativo diretamente. Controle da dor, porque as laparotomias elas costumam ter um pós-operatório muito doloroso, então muito cuidado e terapia analgésica, tá? Pode ser utilizado drogas que ajudem na cicatrização, embora se você fez uma cirurgia, principalmente eletiva, e você não teve nenhuma quebra de asepsia, então não há necessidade de botar tanto antisséptico na ferida não, tá? E usar medicamentos, se for um caso e indicação específica, antibióticos, né, anti-inflamatórios, não esteroidais e também analgésicos, porque as laparotomias cursam com muita dor pós-operatória, tá, pessoal? Complicações das laparotomias. A peritonite é a principal delas e está muito relacionada por quebra da asepsia, erro na técnica, contaminação do campo cirúrgico, ou mesmo o animal já veio por conta de um trauma abdominal com exposição de víscera e a abordagem é fazer maláparo, já vem com esse risco iminente de peritonite, tá? A deiscência de ponto, que está relacionado a erro na técnica, uso de material de sutura inapropriado, ou mesmo quando o animal interfere na ferida no pós-operatório. Então, proteção, restrição de atividade são fatos importantes a se recorrer, tá? Aderências, as aderências estão muito relacionadas a sangramento intenso, hemorragia não controlada, a não realização da hemostasia preventiva e também há riscos de ilho paralítico quando você tem uma manipulação exagerada de alça intestinal. Vamos ver se roda esse vídeo aqui. Acho que não vai rodar. Não vai rodar, mas depois eu mostro um vídeo para vocês quando a gente for falar das cirurgias esplanectomia, quando a gente for falar de ovaristerectomia, vocês vão ver como que é. Aqui é só um vídeo mostrando uma laparotomia para a realização da remoção do baço. Esses vídeos não vão rodar porque não estão aí o vídeo para poder rodar. Tá? Gente, muito obrigada. Vou disponibilizar, né, até o final do semestre o link para vocês assistirem essa aula a hora que vocês quiserem. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Um abraço a todos.